Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, particularmente. Não vai ser uma exposição clássica, mas eu vou me valer desse texto para tratar do tema que eu me propus hoje pela manhã. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede podermos ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Assim como cantamos, como lemos a Tua palavra, oramos em Teu nome, queremos agora, Senhor Deus, ouvir a Tua voz falando conosco por meio da pregação. Desvenda os nossos olhos para podermos contemplar a beleza e a glória do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui nesse texto, ele vai lidar com a linguagem do matrimônio. A linguagem é interessante porque a expressão que ele usa no verso 2, ele fala: apresentar-vos como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele descreve o preparativo de um matrimônio, de um casamento, e que ele, o apóstolo, era como um instrumento de Deus, como um amigo do noivo, e que pregava o Evangelho para que a noiva pudesse ouvir acerca do seu noivo e ela pudesse aceitar e vir a ele para ser sua esposa. Esse ato da conversão é descrito na Escritura como desposar. Não é necessariamente já o matrimônio, o casamento, porque o casamento é descrito em Apocalipse, quando a boda do Cordeiro, quando a igreja vai se encontrar com o seu Senhor no último dia. Então, regularmente, seria como a imagem de uma moça que vai casar daqui a um mês ou um ano, não sei, e quando chega no dia do casamento, ou melhor, quando ela sabe que ela vai se casar e tal data já está planejado, ela passa a se preparar para aquele dia. E ela começa a ter os seus gastos, né? E começa a comprar as coisas, a pensar na casa, né? E no dia, então, ela tem o dia em que ela vai se embelezar, que vai se maquiar, que vai ficar toda pronta para o matrimônio. Ela é preparada para o dia do matrimônio. O apóstolo Paulo descreve que ele zela com o zelo de Deus, e o zelo que ele descreve, veja, não é um zelo sem entendimento, como os fariseus ou como os judeus tinham, mas é o zelo como o zelo de Deus. Essa palavra, então, ele tem um ciúme pela igreja, como Deus tem ciúme da sua igreja. Ele tem ciúme dela, ele zela por ela com o zelo de Deus, não é? E ele diz assim, não é? Para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. E eu vou zelar, ensinando vocês a abandonarem os falsos deuses, a abandonarem os ídolos, a se converterem dos seus maus caminhos e a entender que vocês precisam ser fiéis àquele que vocês constituíram família, isto é, com quem vocês vão casar no último dia, mas foram desposadas quando creram no Evangelho. Nesse verso o apóstolo mostra claramente
como isso afetou eles, irmão, como esse trabalho pastoral afetou a sua vida. E essa palavra é tão clara quando ele diz: eu zelo com o zelo de Deus. Qual a causa dele ser zeloso? Qual a preocupação de Paulo, irmãos? Era o perigo que eles poderiam enfrentar, como diz o verso 3. Veja o perigo, e por que Paulo zela com toda a força pela igreja. Por causa disso aqui que tem no verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Devidas a Cristo. Interessante porque o apóstolo Paulo afirma com todas as letras: a minha preocupação, irmãos, é que o meu trabalho, o meu zelo é que vocês não sejam enganados pela serpente, que vocês não sejam trazidos para fora da presença de Deus, que vocês não sejam ludibriados com ensinamentos falsos. E o meu trabalho, o meu zelo é que vocês estejam como virgem no dia do casamento, vocês sejam purificados. Interessante, muitas vezes o ministro da palavra, ele precisa tratar do matrimônio entre Cristo e o seu povo. Muitas vezes esse é o trabalho do ministro. E eles podem dizer literalmente isso, irmãos. Como ministro da palavra, nós podemos afirmar: nós somos amigos do noivo. O ministro da palavra é o amigo do noivo, e ele trabalha para o dia do matrimônio. E o objetivo é muito claro: que eles trabalhem para quê? Para que ela seja como uma virgem apresentada ao seu noivo, para aquele glorioso dia do casamento, para aquele glorioso dia do matrimônio, do casamento. Essa relação matrimonial, e é importante entender aqui, é nisso que eu quero me apegar com vocês nessa noite, nessa início de noite, irmãos, do dia do Senhor. Como que o casamento entre Cristo e a igreja, não é? Como é que nós podemos explicar como isso aconteceu? Como é que você é desposada para se casar naquele dia com ele? Como foi que isso ocorreu? Como foi a obra? Qual o plano que ele traçou? E que zelo é esse que ele fala que Deus tem pela igreja? Que ele, como pastor, como ministro, zela com o mesmo zelo de Deus para que, e esse é o trabalho, ela seja entregue como virgem. E lembre-se disso, a Escritura fala que o próprio Cristo vai apresentar a igreja ao Pai, virgem, sem mácula e sem pecado. O trabalho desse casamento, ele foi planejado muito bem. Você não casa sem se planejar, basicamente, é assim que funciona. Normalmente você se planeja para casar. E eu queria mostrar para vocês como se deu esse matrimônio. E que plano, e como foi o plano que Deus estabeleceu para que esse matrimônio acontecesse. Então nós vamos dividir isso em 6 graus, 6 níveis, podemos dizer assim. 6 níveis, vindo desde a eternidade até o dia do casamento. Vamos ver como esse plano aconteceu, como foi que ele processou, e que barreira teve de ser quebrada para que esse casamento pudesse acontecer. Então, no primeiro nível, irmãos, está o fato de que o propósito e o desígnio de Deus está estabelecido, está no coração de Deus. Veja o zelo de Deus. Eu zelo com zelo, eu tenho ciúmes com ciúmes de Deus. Isso foi feito desde toda a eternidade.
Isso não é algo novo. O planejamento de Deus para casar com entregar a igreja ao seu filho não é algo novo. É algo que foi planejado desde toda a eternidade. É mais antigo que a terra e mais antigo que os céus. Não é algo que aconteceu depois da criação. Isso aconteceu na eternidade. Deus teve e tem a eternidade para pensar sobre isso. E Ele nunca encontrou razão para alterar esse propósito. Ele nunca encontrou razão para desfazer o que Ele planejou. Então, 3 coisas nós podemos notar nesse primeiro grau, irmãos. Primeiro, Ele olha desde toda a eternidade, veja isso, Deus vê toda a humanidade no seu estado de queda. Mesmo Ele vendo tudo isso, Ele teve prazer, desde toda a eternidade, de ter misericórdia dela, da sua noiva, da noiva do seu filho. Desde toda a eternidade, Ele amou livremente, e no tempo determinado Ele trouxe ela a Cristo. Lembra que Cristo mesmo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos amou quando não havia nada de aparência amável em nós. O homem considerado como inocente foi amado, mas rapidamente ele cessou de ser objeto desse amor por meio da lei amor, por causa da relação obediência-amor. Agora ele pega a igreja no seu pior estado. Ele amou quando ela era inocente e amou quando ela era culpada. E o amou com boa vontade, que fez com que a sua misericórdia operasse. Eu te amei com amor eterno e com benignidade eu te atraí. Então, no primeiro aspecto, irmãos, Deus olha toda a humanidade no estado perdido e desde toda a eternidade Ele planeja, Ele determina casar o seu filho com ela. Em segundo lugar, aqueles a quem Ele amou, Ele designou a esses vida eterna. Ele escolheu o seu filho para ser o esposo dessa igreja e disse: ela será herdeiro de todas as coisas. Ele deu ao seu filho, o filho que é herdeiro de todas as coisas. Ele planejou desde toda a eternidade que ela herdasse todas as coisas do seu filho. E Ele selecionou essa igreja no meio da humanidade caída, destruída, e disse: trarei vocês para a terra de Emanuel, para a terra do Senhor, para a terra do pacto, para a terra da eternidade. Eu vos trarei onde não há morte. Mas em terceiro lugar, aqueles a quem Ele escolheu, Ele deu a Cristo para ser seu esposo no tempo e ser redimido e salvo por Ele. Ele escolheu o Filho como herdeiro de todas as coisas, escolheu a igreja e deu ao Filho. Muitas vezes no casamento nós nos esquecemos disso, porque sempre a imagem é Cristo como um presente para a igreja, mas a imagem bíblica é a igreja também como presente para Cristo.
Jesus disse na sua oração em João 17: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Daqueles que tu me deste, nós somos entregues a eles, foi um presente para ele. E foi assim desde o princípio. Quando Deus criou o homem, depois a mulher, Ele cria a mulher e dá ao homem, trouxe ao homem. Ele não apenas é o Criador, como Ele é aquele que casa, que constitui família. Ele planejou desde toda a eternidade isso. Eles eram pequenos, ainda nem existiam, e foram entregues ao Senhor, e Cristo os aceitou, sobre os termos que foram fixados pelo Pai. Como está lá no Salmo de número 110, eu queria que você abrisse o texto comigo, verso 3, Salmo de número 110, versículo 3, veja o que diz as Sagradas Escrituras, irmãos. Os termos são claros e assim diz o texto. Salmo 110, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, eles virão. E diz o texto, Salmo de número 110, verso 3, eles virão no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Que coisa interessante. Ele não tinha necessidade deles, Cristo não necessitava deles, mas ele deveria conquistá-los. Ele consente, Cristo consente em casar, então eles são chamados e eles vêm para o matrimônio. Primeira grande manifestação desse casamento, planejada desde toda a eternidade. O Pai planejou esse matrimônio desde toda a eternidade. A segunda parte, o segundo grau desse movimento é o que nós chamamos de a remoção dos impedimentos legais desse casamento entre o Filho de Deus e pecadores. Há um problema legal aqui. Lembra que no casamento normalmente se pergunta: há alguma coisa que impeça o matrimônio das duas partes? Houve um problema. Quando foi proclamado nos céus que seria assim, há alguém que se opõe a esse matrimônio? Apareceram três para negar o matrimônio: a justiça, a lei e a verdade de Deus. Disseram: não pode haver casamento. A justiça disse: o mediador é Deus, e não pode haver casamento entre Deus e o homem culpado, até que ele seja satisfeito. A lei então se levanta e afirma: eles são meus, e eu não vou me separar deles, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. A verdade se levanta por último e afirma: o próprio Deus fez esse matrimônio entre eles e a lei, e por isso eles não podem se casar com outro, a menos que a morte dissolva esse matrimônio. É necessário que a morte dissolva esse matrimônio. Lembra que Paulo vai falar sobre isso em Romanos e diz: somente com a morte eu posso me casar de novo. Então ele se refere: eu morro para a lei e me caso com Cristo.
Eu não estou mais debaixo da maldição da lei, e eu me caso então com Cristo. Porque eu não posso me casar com Ele estando debaixo da lei. No pacto das obras eu não tenho como me casar com Ele. Então a lei se opõe, a justiça se opõe, a verdade se opõe. E ninguém, então, em sã consciência, vai adiante com esse matrimônio. Então qual a solução? O noivo não permitirá que esse casamento retroceda. O plano da eternidade não vai falhar. Ele vai remover então esses impedimentos. Por sua obediência à lei, por sua morte em nossa natureza humana, em nosso lugar, e ele sofreu como uma pessoa pública, assim como Adão pecou, como pessoa pública, ele morreu como pessoa pública sem nunca ter cometido pecado. Ele então vem, obedece à lei, satisfaz a justiça, morre como penalidade pelo nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, então ele morre em nosso lugar, ele paga a justiça, ele cumpre a lei em nosso lugar, e então agora os impedimentos são arrancados, e então a justiça é satisfeita. A lei diz, eu estou agora restaurada, e eu vou cumprir o meu propósito. Então agora a verdade diz, tendo a justiça e a lei sido respeitadas e honradas, o casamento pode continuar. E aí o Senhor disse no dia do batismo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer nele. O pecador morre para a lei em Cristo, e a lei morre para o pecador. Ela não pode mais me condenar, nem me justificar. Eu morri para ela como pacto de obras, e ela morreu para mim como pacto de obras. Ela não tem mais poder de me condenar. É necessário que você morra. É necessário que você morra para a lei, para poder casar com Cristo. A primeira parte do casamento é eterno. A segunda parte do matrimônio, a remoção dos impedimentos. A terceira parte do matrimônio, o contrato é escrito. E agora está pronto para ser subscrito. Pronto o acordo, nós vamos assinar o papel no cartório. Nós vamos assinar o papel no cartório. Ele disse no Salmo: eu fiz um pacto. Ele fez um pacto comigo, um pacto eterno, onde todas as coisas estão seguras nesse pacto. Elas são ordenadas e preparadas. Mas o que é que tem nesse contrato? O que é que tem nesse pacto eterno? Que pacto é esse? O que é que tem nesse pacto eterno? Primeiro, o consentimento de Cristo para casar com pobres pecadores. Dar a si mesmo como cativo as filhas de Sião. Entregar-se como marido, embora ele saiba que ele vai ser tratado por ela como indigno e como alguém que não é bom. Ele aceita o contrato. Ele promete, irmãos, todas as coisas estão com ele. E Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós,
Ele não nos dará livremente todas as coisas, todas as bênçãos eternas do pacto, toda a graça, toda a glória, a manutenção, uma boa casa. Eu vou preparar uma casa para vocês. É um acordo em que ele vai como marido, ele se propõe a dizer: tudo o que é bom eu vou lhe dar, eu vou suprir a necessidade da igreja, eu vou me casar com ela, lhe darei casa e vida eterna, e sustentarei não apenas aqui, mas para sempre. O contrato é assinado. O problema é que o contrato também tem que ser assinado pela noiva e pelo seu pai. É um pacto que é feito com a casa de Israel, irmãos. Mas antes de ser com a noiva, ele é feito com o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se compromete em conceder todas as bênçãos ao filho, para que o filho conceda todas as bênçãos à noiva. Você já prestou atenção que no texto de Mateus, no capítulo 11, quando o Senhor fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é um convite impressionante aquele, não é? Mas mais impressionante, irmãos, não é esse convite, é o que diz o verso 25, antes do convite. 25 em diante, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. E aí no verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu tenho como sustentá-los. Tudo me foi entregue pelo Pai. Eu estou preparado para o matrimônio. O filho assina, o pai assina. O pai assinou e o filho assinou. Só tem um problema: a noiva não sabe ainda. A gente costuma brincar lá em Recife, quando alguém diz assim: eu estou namorando com fulana. Eu disse: e ela já sabe? Porque se ela soubesse, eu fosse ela, eu terminava. Foi feito um acordo e a noiva não sabe. A noiva está andando com amantes, a noiva está andando no pecado, a noiva está vivendo para si mesma, a noiva está atolada na iniquidade, a noiva está vivendo para si e para os seus prazeres. E isso foi feito um pacto e ela não sabe. Porque há um acordo no pacto entre o pai e o filho, que eu esqueci de mencionar, que o filho ia conquistar a noiva. Ele vai conquistá-la, ele vai ganhá-la, ele vai trazê-la. Tudo que o Pai me deu vem a mim, e aquele que vem a mim jamais será lançado fora. A noiva não tem nada, ela não possui nada, não tem nada. Um dia eu preguei esse sermão no dia de um casamento de um jovem da igreja, e eu disse para ele: você está casando com essa moça linda, com todo respeito, eu disse, ao seu lado, mas não foi assim que Cristo planejou salvar sua noiva. Ela estava destruída quando ele a amou. Você sabe como foi que ele encontrou a noiva, irmãos? Como um aborto, lançada no sangue, se mexendo no seu próprio sangue.
morta, sem beleza. Para que não seja a minha palavra, escute a palavra de Deus, o que diz no profeta Ezequiel, capítulo 16, por favor, abra sua Bíblia comigo e veja como foi que Cristo nos encontrou. Ezequiel 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em fachos. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo de campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Lembre-se, era tempo de prazeres, tempo de pecado. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, te cobri de seda, também te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. E foste assim ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Foi assim que o Senhor encontrou a sua noiva. Quando ele veio da glória, ele sabia o estado da igreja. Morta nos seus pecados, envolta no sangue, cheio de culpa, iniquidade, cheio de amores, e ele cobre com seu manto a nudez dela. Era necessário que nesse acordo tivesse escrito: eu vou conquistá-la. Eu vou conquistá-la. Quarta parte desse processo do matrimônio. A primeira foi desde toda a eternidade. A segunda, a remoção da lei e dos impedimentos. Terceiro, não a remoção da lei, mas a remoção dos impedimentos.
Terceiro, o contrato é escrito. E quarto lugar, ele iria cortejar a noiva com o objetivo de ganhar o seu consentimento. Você quer casar comigo? Foi o que ele fez para ganhá-la. Primeiro, ele chega na casa da mãe dela, diante das ordenanças públicas, e lá ele, por meio de seus embaixadores, ele corteja o consentimento dela. Nas ordenanças públicas existe um grande registro dado acerca de Cristo, da vontade dele. A vontade dele é declarada. Os pecadores são convidados, são exortados, são instados a que abandonem seus pecados. E existe uma força moral usada sobre eles, por meio dos argumentos, compelindo a igreja a vir a ele, a entrar na sua casa e ser cheio da sua graça. Primeiro, os embaixadores, os pregadores da palavra, como Paulo é citado aqui, ele é papel dele pregar para que a noiva se case com o noivo. Mas em segundo lugar, Cristo não vem apenas nas ordenanças externas, a pregação, os sacramentos, ele entra dentro da cama, coração dela. E lá ele tem uma conferência íntima no seu coração, entre Cristo e a alma dela. Sem que isso aconteça, irmãos, nada pode mudar. E isso ocorre em cinco passos básicos. Primeiro, o Senhor vai descortinar a alma dela e dizer: você está perdida, a sua condição é de destruição. Segundo, o Senhor vai dizer à alma que ela está vivendo com outros amantes, e esses amantes vão destruir a sua vida. O pecado vai acabar com a tua alma eternamente. A lei nunca será satisfeita. Você vai ser destruída. Terceiro, o Senhor diz que Ele está disposto a redimi-la. Em quarto, Ele descortina a sua beleza para ela, e ela vê a glória dele. E por último, Ele olha e estende o seu braço e a pega pelas mãos e arranca da morte com seu braço estendido e mão poderosa. E a alma o ama. E a alma o ama. Eu preciso desse marido. Eu preciso desse Senhor. Eu preciso desse Cristo. A lei me diz como eu estou, e a graça diz: vem, eu te darei vida. E aqui chega o dia. Quinto lugar, os cônjuges. A alma foi vencida. Ela dá o seu consentimento a Cristo para que seja seu marido. E ela diz: eu vou renunciar. Está aqui o dia do casamento. Eu vou renunciar todos os meus amores. E a alma escolhe Cristo, e a alma diz: eu quero o Senhor. Veja, a escolha aqui é depois dele de toda a eternidade vir e me conquistar, e eu vou dizer: eu quero Cristo. Cristo lhe quis desde toda a eternidade. Esse é o efeito do poder da graça. Ela rejeita os seus amantes,
ela rejeita o mundo, ela rejeita o pecado, ela rejeita a iniquidade, ela rejeita viver pela lei, ela rejeita e diz: eu quero a graça daquele que cumpriu toda a vontade de Deus. E ela diz: eu recebo o Cristo todo. Meu grande desejo é ser encontrado nele. O meu desejo é não ter a minha própria justiça, que é da lei, mas o meu desejo é a justiça que é de Deus, pela fé. É assim que eu quero ser encontrada, diz a noiva. E ela olha para ele e diz: como ele é lindo! Os seus ofícios, ele vem vestido como um rei, como um sacerdote, como um profeta. Ele me ensina, ele me cura, ele me liberta da iniquidade. E nada falta. Ele está pronto para o casamento. Quem eu tenho, ela vai dizer, Senhor, nos céus, além de Ti? Quem na terra eu amo além de Ti? Não há. Tu és a minha porção, Tu és a minha riqueza, Tu és a fonte da minha vida, Tu és o meu Redentor. Eu Te amo, Senhor Jesus, Tu és a minha vida. Eu não sei como vivi a vida sem Te conhecer. É quando a moça encontra o marido dela, ela diz: esse rapaz, eu vou casar com ele. Pode não dar certo, nesse caso vai dar certo. Vai dar certo. É para sempre. Todo tempo, em todos os casos, acima dos limites do tempo. Tu és a força do meu coração, Tu és a minha porção para sempre. E a alma se entrega a Cristo. Que coisa, ela está pronta. Filha de Sião, encontraste o teu Senhor. Filha de Sião, encontraste o teu marido. E por último, a consumação. O dia do casamento entre Cristo e a sua alma. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Isso acontece nessa vida, quando nós cremos. Mas o casamento é consumado na glória. Alegre-se, dê honra a Ele, porque nós casamos com aquele que vem, o Cordeiro que está vindo, e a esposa se fez preparada para esse dia. A noiva é apresentada a Cristo. Os amigos, os ministros da palavra, pregaram, declararam, anunciaram a palavra, declararam a palavra de Deus, ensinaram o Evangelho, a lei, o ensino da palavra, se esforçaram, se dedicaram. E os puritanos diziam: quando nós adentrarmos a glória, que for tirado o véu, a igreja de Betel vai dizer: o pastor ordenou, tentou, Senhor, falar da tua beleza, mas ele não arranhou. Tu és mais lindo do que ele me disse. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, eu não tenho palavras para falar da beleza do nosso Senhor.
então nós entraremos para as bodas do Cordeiro. Para as bodas do Cordeiro. Levada para a glória. Todo mistério vai ser desvendado. E veremos com os nossos olhos aquilo que víamos pela fé. A lei e a graça, no matrimônio mais lindo da história da humanidade. Já parou para pensar, marido, o teu papel no casamento, a seriedade disso? Já parou para pensar, marido, esposo, conquistar a tua esposa dia após dia, zelar pela alma dela como Cristo, como Deus zela pela alma dela, instruí-la na verdade, fazê-la amar a Cristo acima de todas as coisas. Já parou para pensar, jovem que deseja casar, homem, você que deseja casar, quão sério é o teu papel no matrimônio? Cristo amou uma mulher, posso usar essa linguagem, uma igreja, envolta em sangue. Ele deu vida e colocou uma coroa sobre a sua cabeça. E como o nosso trabalho de preparar-nos uns aos outros para esse dia? Como você brinca com a pregação? O zelo do pastor em pregar a palavra e você não dá ouvidos à voz do Evangelho? Como você se submete a ouvir pregação que não é fiel à palavra? Você está sendo preparada para o encontro com teu marido? E que preparo é esse que você tem buscado? Como você tem se santificado? O que você tem abandonado? O que você tem aprendido? Como pode? Como podemos? A nossa alma depende de que os nossos embaixadores, como Deus, zelem por sua noiva, pela igreja, a igreja do Senhor. Moça, aprenda com a igreja a honrar o seu marido, a olhar para ele como aquele que cuida e zela, e vê nele a bondade de Deus em Cristo, cuidando da sua alma. Não seja insubmissa ao seu marido. Moça, você que deseja casar, é exatamente assim que você precisa olhar para o seu cônjuge, como a igreja se submete ao seu Senhor. Nos limites do matrimônio, nós devemos nos submeter uns aos outros. Igreja Betel, homem e mulher, jovem, adulto, criança, todos nós somos a noiva de Cristo. E um dia vamos ver o nosso Salvador face a face, por toda
à eternidade. Vamos orar ao Senhor. Curvemos nossa cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus de toda a glória, nós te bendizemos porque recebemos do Senhor uma instrução que salva a nossa alma e nos liberta da escravidão do pecado, que desvenda os nossos olhos pelo poder do Espírito e nos faz contemplar a glória do Evangelho de Cristo. Ó Deus, concede-nos pela fé a graça de termos os nossos olhos desvendados para que a beleza e a glória de Cristo se manifeste diante de nós, para que a beleza e a glória desse mundo se apague diante da beleza do nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.